Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho do projeto que eu tava. Um toy project que eu tava fazendo, né? Que eu terminei já, coloquei no GitHub. Quem tá me seguindo nas redes sociais, tipo LinkedIn ou no Blue Sky, vi que eu compartilhei esse projeto lá pra, enfim, quem quiser usar, né? Óbvio. Mas ele é um projeto que é meio solto, como ele é um toy project para meu uso, né? Que talvez possa servir para você também. Eu vou explicar um pouquinho o contexto dele e vou mostrar só como fazer um deploy dele bem simples num serviço que eu uso que precisa de GPU, porque esse é um projeto que usa modelos de Deep Learning, né? Só para vocês verem como que você pode fazer um custo mínimo para você poder usar, não deixar rodando e etc e tal, tá? Beleza? Então vamos lá, deixa eu mostrar primeiro o que é o projeto e o porquê, né? A minha motivação em relação a ele. Bom, o projeto, para quem está seguindo já viu, é esse cara aqui, que é o eu nomeei qualquer nome, na verdade, não tem um nome específico, mas eu coloquei Transcribe Audio to Text, né? E mais resumo ali, tanto faz, né, na verdade. O resumo aí é só um plus, entre aspas, mas de qualquer forma você não precisa usar para isso. Qual que é a ideia desse projeto? Normalmente eu tenho escrito blog posts no meu blog, quem também já viu aí nas minhas redes sociais sabe que eu tenho o meu site, né? Aqui, dentro do meu site tem essa parte de essays, onde eu escrevo algumas ideias, coisas que eu acho legal, etc e tal. Eu tento expor um pouco as minhas ideias de forma escrita, ao invés só do vídeo aqui, que nem eu tenho no vídeo, né? Então eu tenho feito um trabalho lá para tentar manter atualizado. Eu não escrevo tanto, eu escrevo menos de uma vez por mês. Vou ver se eu consigo melhorar isso, né, conforme o tempo passa. Mas eu tenho bastante posts lá já. Mas qual que é a minha motivação em relação aos posts, né? Bom, eu tenho dificuldade, não dificuldade, mas eu vou falar que tenho uma dificuldade em expor melhor as minhas ideias. Então, quando a gente está conversando aqui, eu estou conversando, vocês podem ver que às vezes eu divago em algumas coisas. Que nem eu comecei a falar do blog, que não tem nada a ver necessariamente. Mas eu divago um pouco às vezes. E como eu divago na fala já, na escrita também acontece isso. E para mim é muito mais direto e talvez tranquilo, eu vou pôr entre aspas aqui tranquilo, falar as minhas ideias e conversar comigo mesmo, por exemplo, na frente do espelho. É coisa de maluco mesmo, normal, eu já estou acostumado. A minha vida sempre foi assim, desde quando eu era jovem assim. Então eu tenho um costume um pouco maluco, talvez, como eu disse, de falar comigo na frente do espelho algumas coisas que estão passando na minha cabeça. Isso, ela acaba sendo desordenada, óbvio, mas é uma coisa que acontece comigo, né? Então, para facilitar minha vida, não facilitar, mas talvez pegar essas nuances dessas ideias que vão surgindo na minha cabeça conforme eu vou falando e depois eu acabo esquecendo, né? E no texto você tem que formalmente formatar corretamente essas ideias, né? Porque um texto não é uma parada jogada que nem nós estamos fazendo aqui no vídeo, né? Apesar de eu ter pensado um pouco aqui o que eu vou falar, um roteiro mínimo tal, ou um roteiro maior, que nem a gente faz, tava fazendo no Inimigos do Hype, por exemplo, no meu outro podcast que eu tava fazendo com o Lucas e com o JP, tem um roteiro mais bem definido ali e tal. Uh, a, a, o texto é um pouco mais formalizado, né? Eu vou usar essa forma, vou usar essa palavra. Mesmo não sendo um artigo, algo científico, muito com rigor, etc e tal, o texto você tem que formatar um pouco melhor. Tem que formatar suas ideias para que elas tenham uma sequência. Um bom texto, vamos dizer assim, um texto médio, tem que ter essa sequência. Tem que ter uma introdução, o desenvolvimento da ideia e uma consideração final, ou até uma conclusão, se você tem uma conclusão efetivamente. O que normalmente não faz muito sentido você ter uma conclusão, você faz uma consideração final, etc e tal, para finalizar. Seguindo um pouco o que é um artigo também, você vai ter alguma coisa nesse sentido. Você vai ter uma introdução, o corpo do meio que vai explicar todo o conteúdo e depois você faz algumas considerações finais ou conclui alguma coisa nesse sentido, tá bom? Então você tem que ter um rigor, vou usar aspas aqui também, um rigor mais formal para você escrever um artigo. E para mim, eu tenho um pouco de dificuldade nisso, sempre tive, na verdade, desde fazer meu TCC lá atrás, etc e tal, de organizar essas ideias conforme eu vou escrevendo, porque eu tenho que nem nós estamos fazendo aqui no vídeo. Então, o que eu fiz? Qual que foi a minha ideia? Hoje em dia, a gente tem modelos de Deep Learning que são bons, não sei se dá para falar que são ótimos, é óbvio, mas são bons para fazer transcrição de áudio para texto. Então, o modelo que eu estou usando é aquele modelo da Whisper, né? Deixa eu voltar aqui no projeto. Cadê o projeto aqui? Então eu estou usando o modelo da Whisper. Eu já fiz um vídeo sobre o modelo da Whisper. Eu vou pôr o card aqui se você quiser ir lá assistir, onde eu expliquei o que é o modelo, né?
e também fiz um projeto de exemplo lá. Só que lá era um projeto meio que solto para transcrição de áudio, para, enfim, reconhecimento de áudio, de áudio para texto, etc e tal. Aqui é um projeto mais voltado para alguma coisa do tipo transcrever o áudio e fazer um resumo disso. Então, qual que é a ideia aqui? Você, desse projeto, mandar um áudio, né? Não tem definição de tamanho aqui, você pode mandar o áudio do tamanho que você quiser. É óbvio que vai ter limitação no espaço de memória, que o modelo vai conseguir rodar. Mas mandar um áudio, esse áudio ser transcrito, né? Então a gente vai ter um exemplo aqui, eu coloquei aqui. Então o áudio que eu mandar, ele vai ser transcrito, o modelo vai tentar interpretar o texto que está ali, né? O áudio que está sendo falado para texto. E depois tem uma parte que eu chamei de resumo, onde ele vai basicamente pegar o que está o texto aqui e fazer um resumo do que foi falado. Esse resumo pode variar, né? Eu coloquei como resumo, mas para mim normalmente eu acabo nem usando tanto o resumo, eu acabo usando um pouco mais solto, porque eu quero ainda manter a ideia do que eu falei. O resumo tem uma tendência a remover coisas, então isso aqui, aí quem for usar pode ir lá no código e meio que tirar, mudar o modo que eu estou passando pela LLM. Então, esse projeto é basicamente uma integração de duas redes neurais. Uma que é o Whisper, para reconhecimento de áudio para texto, e outra que seria uma LLM, no caso aqui do meu sistema, eu estou usando Phi4, que é da Microsoft, Phi3 na verdade, que foi o que cabia na minha GPU, mas a gente pode mudar isso, como a gente vai rodar em outro lugar. Né? Eu vou mostrar o lugar. Você pode mudar para fazer esse resumo, mudar como que você quer o resumo, tá? Mas é basicamente isso. Então a ideia aqui é mostrar como que fazer o deploy disso daqui, porque basicamente eu só coloquei no GitHub lá que você precisa, o que você precisa instalar, mais ou menos, né? Que no caso é o V e o FFmpeg, que são as dependências principais aí, que estão fora do Python, né? Criar um env file, que nem eu comentei aqui, o Hugging Face LLM Model, que vai fazer o resumo, se você, né? E o Whisper Model aqui, que vai ser o modelo de conversão de áudio para texto, depois aqui de resumo, né? E aí eu coloquei o exemplo aqui como que você executaria. Aí tem duas formas, né, de executar. Uma forma é via linha de comando, né? Você pode usar via linha de comando se você quiser usar na sua máquina, ou subir um servidor web que é basicamente um Fast API com uma interfacezinha gráfica bem simples para você poder usar, tá? Eu uso isso, não, eu uso na minha máquina, por isso que os modelos são esses daí, né? Principalmente o de LLM, porque minha máquina tem uma GPU bem fraca, na verdade, né? Para rodar uma LLM. Deixa eu pegar ela aqui, acho que eu vou conseguir pôr, deixa eu ver. Mas minha GPU ela é bem fraquinha, não é tão sensacional assim, né, nesse sentido. Aí, tá aqui. É uma NVIDIA GeForce 1060, então ela com 6 GB de memória. Então, é preciso, principalmente para LLM, um modelo mais fraco, né? Um pouco mais fraco no sentido de um modelo com menor quantidade de parâmetros. Então, o modelo que eu coloquei aqui, vocês vão poder ver que é o... Cadê aqui o Envy? É o Phi4 com Reasoning. Ele não lembro quantos parâmetros ele tem, mas eu acho que ele tem 7 bilhões esse Reasoning. Entretanto, eu peguei desse Unsloth, que é uma empresa que faz que tem lá no Hugging Face. Acho que dá até para abrir aqui. Deixa eu pegar aqui. Abrir uma nova aba do Hugging Face. O Unsloth. Que eles têm alguns modelos que eles fazem principalmente a parte de Goofy e 4-bit, 16-bits. Sobre a parte de Goofy, eu não gravei vídeo, mas o Daniel Romero cara, ele fez um post maravilhoso sobre Goofy esses dias atrás no LinkedIn. Não vou achar aqui para mostrar, mas é bem bacana. Vale a pena dar uma olhada lá, ele explicando um pouco sobre o Goofy. Mas no caso aqui especificamente, eu não estou usando nenhum modelo que tem Goofy, né? O modelo que eu estou usando é só quantizado para 4 bits. Isso implica que você vai ter perda eu ia falar performance, mas não é bem performance, né? É perda de dados em relação ao que vai ser gerado. Então, se o espaço o espaço dimensional do token tem, sei lá, 10 casas, vai quantizar para 4 bits, vai ser menor, né? Então, eu estou falando dos pesos do modelo, né? Tá? Então, tenha em mente que o que está definido como default ali no projeto que eu coloquei é um modelo mais
vou colocar aspas, mais fraco de reasoning, né? Que é o que rodava na minha GPU. Aqui a gente pode mudar, como for rodar aqui, eu vou mudar. Posso mudar para mostrar, beleza? Então vamos mostrar como que eu faço o deploy disso aqui. Para fazer o deploy disso, eu vou usar o RunPod, que é basicamente uma empresa que fornece serviço de assinatura para você deployar serviços com serverless, né? Serviços via serverless. Ou seja, você cria uma VM lá e ele vai disponibilizar para você essa VM, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui só no serviço, eu já estou logado aqui nele. Uma coisa que eu achei bacana do RunPod, e aí aqui é uma percepção minha, tá? Cada um pode ter a sua. Eu não estou ganhando nada para fazer, eu não estou fazendo propaganda nem nada, não estou ganhando dinheiro com isso nem nada. É só porque eu acho um serviço interessante. Por quê? Para você deployar uma GPU, na nuvem tem algumas questões. Por exemplo, se você vai fazer na AWS, você tem que às vezes pedir liberação para AWS, etc e tal. Aqui não, você meio que self-service, né? On demand aqui. Você vai lá e aluga por um tempo, tá? Então a gente tem esses pods aqui que eles chamam, né? Onde você pode alugar basicamente GPUs, né? Eles têm várias aqui. É legal que eles têm quanto que é o custo de cada uma. Né? Então, por exemplo, se eu alugar uma RTX 5090, eu vou pagar 89 centavos por hora e tudo mais. Uma coisa que eu acho legal também é que você pode, basicamente, colocar dinheiro como se fosse crédito. Né? Então, isso também evita de você, por exemplo, na AWS, você deixar uma VM lá, se esquecer ela lá e ter um valor maluco no final do mês para pagar. Que não, você põe um crédito, não, eu coloquei $10 aqui, dá pra ver que tá 9,66, né? Eu coloquei $10, eu já usei um pouquinho, porque eu fui rodar ontem para fazer minhas transcrições mesmo, mas eu coloquei $10 e eu gastei 40 centavos ontem para rodar e transformar os meus áudios, tá? Então vamos criar aqui um cara. Eu não preciso criar com a 5090, eu tenho outros modelos também de latest gen, aqui é os recomendados, né? Que é o latest gen e o previous gen. Então tem 3090, 4090 e outras mais aqui, por exemplo, H100. Aí os preços vão ser maiores, é óbvio, mas também vão ter maior capacidade de VRAM, vCPU, etc e tal, tá? Para o meu caso específico, nesse caso que nós estamos rodando aqui, eu vou pegar uma 4090 que vai ser um canhão para matar uma formiga, né? Porque é bom porque vai ser rápido e ao mesmo tempo não vai ser um custo tão elevado para eu fazer isso, tá? Então 69 por hora vai ser tranquilo. Bom, eu tenho que definir um template. Normalmente eu pego o template padrão do RunPod do PyTorch 2.8, que normalmente me serve. A única coisa que eu vou fazer é vir aqui em Edit Template e vou mudar aqui a porta para porta 8000, tá? Isso é para a porta HTTP que a gente quer exportar, beleza? Porque eu vou rodar meu serviço como um serviço web. Eu não quero rodar ele na linha de comando porque eu quero pegar o conteúdo que vai ser transformado para eu poder ler, né? E o linha de comando ele grava num arquivo no sistema de arquivos e não necessariamente expõe para mim e retorna no shell, né? Tá? Então eu vou expor aqui a porta 80. Esse é um dos motivos de eu ter feito até a parte web, tá? Vou expor a porta 80 e aí aqui a gente escolhe também como que a gente quer pagar esse serviço, né? Então pode ser on demand ou pode ser spot, que nem a AWS tem, ou posso pagar por mais tempo. Não vai ser o caso porque eu não preciso pagar por mais tempo, né? Então é isso, tá? Outra coisa que eu normalmente faço para esse caso aqui especificamente seria desmarcar o Jupyter Notebook. Eu não preciso subir um Jupyter Notebook. Para quem não sabe, o Jupyter Notebook é basicamente uma interface que a gente tem web para você rodar programas em Python e outras linguagens hoje também, tá? Começou com Python, hoje já tem alguns outros plugins que rodam mais, tá? Mas a gente não precisa dele. Não precisa subir ele, nós vamos subir o nosso serviço, tá? O nosso sistema aqui, Transcribe. Bom, feito isso, estou olhando que tudo aqui está tudo ok, vou fazer um deploy aqui e aí a gente vai esperar. Bom, ele vai abrir aqui, vai falar o custo, né? Então 70 centavos a hora, tá? Então se eu demorar 1 hora para fazer tudo que eu for fazer, vai ser 70 centavos. A interface vai mudando conforme o tempo do RunPod aqui, eles mudaram algumas coisas originalmente, né? Agora você tem que clicar em cima para poder ver essa lista dessa forma, mas antes era diferente. Bom, aqui a gente pode ver o que ele vai colocar de connect, details, do que a gente está pedindo. Talvez eu deveria ter aumentado um pouco o pod volume aqui, mas 50 GB eu acho que é o suficiente aqui. Telemetria, etc. Isso aqui não vai importar para a gente muito. Se você for rodar um serviço por muito tempo, talvez faça sentido você
ficar olhando aqui. Eu acho que não faz muito sentido você rodar um serviço por muito tempo aqui, porque o custo de GPU é alto, né? Mas beleza, então, teoricamente a gente conseguiu, ele está conectado aqui, né? Tá verdinho, beleza. E a gente vai conectar nesse cara. Bom, para conectar, ele tem esse Connect to SSH aqui, eu vou copiar essa linha aqui, tá? Se você não fez ainda a conexão via SSH, tem que vir configurar isso, tá? Para você ter o certificado. De qualquer forma, eu já fiz isso. Eu não vou mostrar aqui como faz, porque demora um pouquinho mais. Então eu vou, na verdade, abrir meu terminal aqui e vamos nesse cara aí, tá? O terminal tá na tela aí. Eu vou na minha pasta aqui onde estão minhas coisas, meus arquivos, e vou subir esse pod aqui. Vai pedir minha senha, porque eu já configurei um certificado aqui. Não sei se vocês estão vendo a minha senha ou não, mas de qualquer forma tá aí. Bom, vamos conectar. Um segundinho. Enquanto isso, deixa eu vir aqui no projeto. Eu vou copiar a URL do GitHub aqui para fazer um clone do repositório. Git clone aqui. Legal. Aqui. Beleza. Não está indo. Deixa eu desconectar e conectar de novo. Aí, beleza. Fechou. Bom, vou fazer um git clone aqui do repositório ali. Git clone. Vou colar aqui. Ele vai fazer o clone do cara. Importante salientar também que, conforme eu coloquei aqui, a gente vai precisar instalar o UV, porque é a dependência do Python, o gerenciador de pacotes que a gente vai precisar usar aqui. Então é só pegar aquela linha lá e depois fazer fazer um source aqui desse cara. Pronto. Agora aqui a gente vai ter o UV já, beleza? A gente pode entrar no transcribe aqui, que foi o que a gente, git clone que a gente fez, e dar um UV, que nem está escrito aqui, UV sync. Tá? Então, sync. O que ele vai fazer? Ele vai criar um virtual env para esse projeto e vai fazer o download das bibliotecas, das dependências desse projeto. No caso, como eu estou rodando modelos vou rodar modelos de Deep Learning, precisa e a gente está pegando pelo Hugging Face, precisa de Transformers e etc e tal. Vamos só dar uma olhadinha no código agora do que tá, né, nesse projeto aqui, só para vocês terem uma ideia também. Deixa eu abrir aqui o VS Code. Acho que o VS Code vai ficar por baixo. Enquanto está instalando lá, vamos dar uma olhadinha. Bom, então, como eu comentei, esse projeto tem dois arquivos principais. Um é o app.py e o outro é o main.py. O main é basicamente o meu arquivo principal, que foi onde eu comecei a meio que trabalhar nesse projeto, que é basicamente a linha de comando. Então, se você pode ir lá e chamar a linha de comando, ele vai ter aqui algumas... nesse cara aqui, que é o main, né? Ele vai ter algumas operações aqui para fazer, por exemplo, a troca, leitura de linha de comando, que vai ser basicamente nesse cara aqui, né? Parse CLI, aí tem algumas propriedades que eu coloquei, o sample e o output file. No geral, o que ele vai acabar chamando? Ele vai chamar, primeiro, esse transcribe áudio, que a gente tem aqui o modelo do Whisper, né? um modelo de speech, né? Speech de sequência to sequência, sec to sec, e aí vai chamar aqui o Automatic Speech Recognition, que vai fazer o reconhecimento. Tem alguns parâmetros que eu coloquei no env, por exemplo, chunk size, etc e tal. Tá 30 segundos e 5, acho que você pode deixar default, isso aqui não precisa mudar, mas você pode testar para ver, etc e tal. Isso vai retornar um chunks e depois, consequentemente, ele vai chamar esse cara aqui, que é o create resume. E aí aqui você pode mudar também essa parte desse prompt de system e esse inicial do user, né? Para uma coisa mais específica que você preferir. Isso não está parametrizado, teria que vir no código aqui mudar, mas é só para te mostrar onde está. Tá? E por fim, ele vai gravar isso num arquivo. Se você chamar aqui, ele vai chamar esse write description e etc e tal, para gravar isso aí. Os diretórios aqui, ele vai ficar, o arquivo que você fizer o upload na interface web vai ficar em uploads, e todo o arquivo que ele for fazer transcrição vai ficar nesse diretório áudio aqui, tá? Eu tenho alguns exemplos, alguns que eu coloquei aqui meu, mas ele vai ficar nesse áudio, beleza? E o app é basicamente uma aplicação da Fast API, né? Então tá aqui um Fast API, com static, etc e tal, que vai subir o nosso servidorzinho web aí, tá? Então tem um upload file, que é onde vai fazer o upload, e aí ele basicamente vai chamar esse process áudio aqui, que é basicamente esse cara aqui que vai fazer a transcrição do áudio e também o create resume, basicamente chamando o que tem nesse main aqui, beleza? Tá? É bem simplesinho mesmo, não tem nada de extraordinário nesse código aqui, é só a funcionalidade que eu acho que é interessante, tá bom? De mostrar aqui é o que eu tô mostrando aqui. Fechou? Então vamos lá, deixa eu ver aqui se o terminal já deve ter terminado, já acabou aqui, beleza?
A gente tem que instalar o FFmpeg também, conforme está escrito no nosso aqui, nosso arquivo de README. Para instalar o FFmpeg, acho que não precisa dar sudo aqui, eu deixei sudo, mas não há necessidade de fazer um sudo no rumpod. Então a gente vai vir e colocar aqui para ele instalar o FFmpeg. Vai precisar dar sudo. Então vamos lá, sudo. Beleza. Se não achar, apt update. Que, enfim, é um container Docker que tem aí dentro do rumpod, né? O rumpod ele roda um container doc e aí a gente consegue dar um install aqui. Vai instalar também. O FFmpeg é relativamente rápido. E beleza, então aqui a gente está pronto para subir o nosso serviço. Então eu vou só copiar aqui a linha de comando para a gente subir o serviço. Cadê ela aqui? Opa, acho que eu tirei meu browser. Meu browser está aqui agora, belezinha. Então a gente vai subir a linha de comando. A gente tem que criar o env, né? Então eu vou copiar o env aqui primeiro. Vamos criar um env file lá. Terminal. Aqui, deixa eu ver, já foi. Então eu vou dar um touch.env. Se não criar o env, tem um arquivo default, config.py lá dentro, que tem os defaults, que basicamente vão ser esses dois. Então eu não precisaria criar um env. Eu vou só criar por questões de... enfim, né? Deixa eu ver se tem nano. Eu acho que não tem nano aqui dentro. Se não tiver, eu vou instalar rapidinho também, só para facilitar minha vida, vai. pt. O nano também é rapidinho de instalar. Tem install. Nano. Porque você não está usando VI, não sei o que. Cara. Não precisa de sudo, desculpa. Veja aqui. Opa. Veja na maionese. Beleza. Eu só vou dar um nano.env aqui e vou colocar esses caras aqui que não há necessidade, como eu disse, eles vão ser por default esses dois. Por default, no projeto já está esses dois, né? Mas eu vou colocar aqui. Beleza. Então agora a gente consegue ir lá. Só para mostrar aqui o default mesmo. Então ele vai ter esse arquivo config aqui, que basicamente tem esses dois caras aqui, ó. Então o unslot do Fi e do Whisper, beleza? Então é isso aí que tá aqui, tá? Esse sistema prompt não tá usando, vou ter que depois reformular ele, mas poderia ser uma propriedade para colocar lá. Fechou? Depois eu vou melhorar isso aí no projeto, tá? Então beleza, então vamos lá no nosso terminal de novo. Eu vou pegar no navegador aqui, vou pegar a linha lá, porque a gente precisa rodar. De baixo, na verdade. Então, a linha que nós vamos rodar é basicamente para subir o UVcorn, que é uma das dependências aqui do projeto, para a gente poder... Deixa eu dar um mais aqui, só para aumentar um pouquinho a fonte. Acho que não está dando, beleza, tudo bem, vai. Então, basicamente, a linha, não sei se dá para ver aí, mas é o VRun UVcorn App, enfim, o host 00 e a porta 8000, tá? E eu deixei um reload só para rodar hot reload, mas não precisa. Bom, subi na porta 8000, como que eu acesso esse serviço meu lá na web? Bom, se eu vier no rumpod aqui, deixa eu voltar no meu browser. Se eu vier na minha instalação do pod meu, eu vou ver que eu tenho um HTTP Service. Eu tenho um link aqui, ó, HTTP Service, certo? Tem esse linkzinho aqui. Se eu clicar nele, ele vai abrir uma nova janela, conforme vocês podem ver aí, basicamente com o meu sistema carregado. Então ele tem uma URL própria dele aqui, né, um handle específico que ele cria, um DNS específico, né, para você poder acessar esse cara aí. Bom, como que é o funcionamento? Só clicar em procurar. Deixa eu pegar um áudio qualquer aqui meu, transcribe. Eu vou pegar o áudio um dos áudios que eu estava gravando para escrever um blog post. E vou pôr aqui o intro, por exemplo. Então eu vou pegar o intro e vou clicar em enviar. Daí ele vai fazer o processo, está carregando aqui. Esse sistema ele não é escalável, porque eu estou basicamente aguardando a LLM me responder aqui. Então eu não consigo hospedar isso para muitos usuários, porque cada usuário vai ter que carregar sua própria LLM, etc e tal. O ideal seria, sei lá, fazer uma fila de eventos, onde quando eu clico no enviar, ele vai para uma fila, grava num banco de dados e eu espero esse resultado para poder mostrar para o usuário depois, né? Então eu consigo reutilizar o mesmo modelo. Então aqui esse sistema ele não é escalável por isso. O ideal seria você ter uma fila de eventos, onde cada um dos eventos acionaria o modelo conforme ele está disponível para pegar um item da fila, por exemplo, né? Dessa forma você otimizaria, poderia usar o mesmo modelo para diferentes usuários, por exemplo. Você só tem que mandar o prompt antes, né, o contexto de tokens. Não é o caso aqui, a gente não tem conversação, então é menos problemático esse tipo de coisa, porque você não precisa ficar recarregando
a conversa, né? O contexto da conversa com a pessoa. Aqui eu só preciso mandar o áudio e, consequentemente, ele vai converter e gerar o resumo aqui para mim, tá? Hoje não tem a opção de não fazer o resumo. Talvez eu faça um checkbox aqui para marcar para ver se você quer gerar um resumo ou não. Talvez eu faça isso, não sei se eu vou fazer. Não tem tanto necessidade para mim. Para mim eu só preciso transcrever e meio que gerar o resumo. Mas talvez eu mude um pouco o prompt de resumo, porque eu mudei ontem para gerar para mim, porque eu quero um resumo um pouco mais próximo do real. Bom, a gente consegue dar uma olhadinha no terminal aqui. Deixa eu ver aqui. Ele carregou, né? Demorou um pouquinho porque ele não tinha o modelo os pesos do modelo local, então ele teve que fazer o carregamento, etc e tal, para só depois fazer a operação. Aqui deu timeout, né? Demorou muito. Vou dar um recarregar aqui, só pra gente. Vou voltar aqui, né? Vou ver se eu tô. Opa, tô com o terminal na frente. Deixa eu voltar aqui. Como eu não tinha o peso, ele demorou um pouquinho. Eu não coloquei timeout nem nada, porque para mim é um serviço muito simples isso aqui. Uma coisa muito simples para eu ter que usar. Então agora, como ele não. Ele não tinha o modelo, agora ele vai já direto chamar o upload aqui. E daqui a pouquinho já ele passa. Tá, então para mim não tem tanta necessidade, mas eu vou mudar. Talvez eu mude aqui, colocar um bullet point, uma opção para. Como fala? Para gerar o resumo ou não gerar o resumo, por exemplo, né? Porque às vezes você não precisa gerar, né? Você só quer fazer a transcrição do áudio, não quer gerar um resumo também. Tudo bem que ele vai fazer os dois, mas de qualquer forma, enfim, né? A gente pode ver aqui também no caso aqui, deixa eu abrir uma nova abinha aqui. SSD projetos. Não precisa fazer isso, mas eu vou fazer. Droga, eu estou sem o command line. Deixa eu pegar só o command line aqui no RunPod. Deixa eu voltar aqui só para tirar o terminal. Pegar o command line aqui no RunPod. Não, esse cara não. Aqui. Esse cara aqui. Belezinha. Deixa eu voltar meu terminal aqui. Só para a gente logar lá, né? O que eu quero mostrar só? O uso de CPU, né? Então eu consigo vir aqui e dar um NVIDIA, assim, SMI. Já foi. NVIDIA SMI, para a gente conseguir ficar olhando o uso de GPU, né? De CPU não, GPU. Bom, acho que fez a transcrição pelo jeito. Deixa eu voltar aqui. Tá fazendo, na verdade, ainda. Então, ops, tá dando erro de host. Ih, aqui agora deu ruim. Pelo jeito tá demorando demais. Deixa eu pegar um outro arquivo aqui só para ver. Vou pegar um menor. Ontem não tava dando esse problema, não. Talvez eu esteja alguma zica aqui. Deixa eu olhar aqui se ele tá carregando o cara na GPU aqui. A gente tá em cada 2 segundos aqui atualizando. Vou ver se isso aqui tá aumentando qualquer coisa. Eu paro o serviço e vou subir de novo, né? Se ele demorar muito. Tá demorando um pouquinho demais. Esse aqui ele tava demorando uns 7 segundos mais ou menos para retornar. Opa, coloquei coisa errada. Eu acho que tá com algum zica. Vou ter que parar o serviço. Deixa eu parar aqui. Eu vou fazer o seguinte. Vamos lá. Demo é assim mesmo, né? Tô demonstrando. Tá sempre zica. Eu vou parar aqui esse cara aqui. Deixa eu dar um refresh aqui. Vou parar o serviço no terminal aqui. Deixa eu parar aqui também. Tá com tasking background, mas a GeForce aqui tá com a memória limpa, na verdade. Deixa ele parar aqui só. E a gente parte daqui. Deixa eu forçar. Vou forçar aqui. Não é ideal, mas eu vou forçar, vai. Subir de novo. Beleza. Tá. Deixa eu ir lá no transcribe. De novo aqui. Vou dar um F5. Deixa ele carregar. Beleza. Vou pegar a conclusão, que é um arquivo menor, tá? Não sei se dá pra ver aí, mas... não dá pra ver. Mas eu vou pegar a conclusão, que ele é um arquivo um pouquinho menor, né? 1.6 GB. Então, o uso vai ser mais rápido. Teoricamente, ele tem que... Teoricamente, não. É menor o arquivo, ele tem que ir mais rápido aqui. Deixa eu ver só como que tá aqui o GPU. Se ele está fazendo alguma coisa. Ou se ele não está. Pelo jeito, não. Alguma coisa deu zica, eu vou ter que olhar. Mas, aparentemente, ele deveria funcionar, tá? Pelo menos estava funcionando ontem. Eu fiz até as transcrições aqui. Dá para até mostrar uma que eu fiz. Que é desses arquivos que eu estou mostrando aí mesmo.
Deixei enquanto isso. Que é basicamente esse aqui, dos Studio LLM aqui. Eu coloquei o Transcribed aqui, né? Então ele tem um Transcribed aqui. Aqui eu fui meio que acumulando o que ele transcreveu, né? Mas isso foi mais ou menos o que eu falei, né? Então tinha dado certo ontem. Agora eu não sei por que eu tô dando no vídeo. É claro, não deu certo aqui, né? Sempre. É sempre assim, né? Quando a gente tá gravando, não deu certo. Deixa eu pausar aqui, eu vou ver o que aconteceu aqui e já volto, beleza? Pera aí. 2000 anos depois. Fala galera, voltei aqui. 2000 anos depois, exatamente. Cara, não sei o que aconteceu, eu só fiz o mesmo procedimento. Matei o pod, subi de novo, criei um novo, né? Matei o antigo, criei um novo aqui. Eu aumentei um pouquinho o disco, mas não era para precisar, mas eu aumentei um pouquinho de disco, criei um novo, criei com uma outra GPU aqui. Talvez a demanda pela 4090 estava maior, então eu criei um pod diferente com outra GPU. Eu criei com uma RTX 6000, o preço é o mesmo, quase. Enfim, tá aqui o transcribe, então não fiz nada de diferente em termos de terminal. Dá pra gente ver até que eu tinha deixado o terminal. Já até rodei o modelo para ver se estava funcionando, né? Para ter certeza. Acho que ele tem mais GPU, acho que tem mais memória, talvez. Não era pouco que a outra tem, porque é 4 GB que a gente usa aqui. Eu vou até mostrar aqui. Mas beleza, eu vou subir aqui um arquivo. Vou pegar esse de conclusão que não é tão grande para não demorar tanto mais o vídeo. Vou subir ele aqui. Dá pra gente ver as chamadas aqui e o aumento de memória aqui, né? Tanto do modelo do Whisper, quanto depois a LLM, o Fi4 que vai rodar. Como eu disse, eu peguei modelos que cabem na minha GPU. A minha GPU é 6 GB de memória, então o máximo que ele vai ter aqui, ele vai bater 4,8 GB de memória. Então daria para você rodar local numa máquina mais antiga. Meu notebook, que é o que eu estou gravando aqui, ele é coisa de 2016, 2017, por aí. Então, ele consegue rodar esses dois modelos juntos, né? Porque os dois modelos estão juntos. E consegue obter o resultado. Bom, tá aí então o resultado final. O que é basicamente a transcrição, que é o texto, né? Do que o áudio foi pego, né? Do que eu falei no áudio. E aí um resuminho aqui do que os pontos-chave aí, enfim, é o resumo aqui. É basicamente o que eu tinha comentado, que eu passei lá para a LLM que tem que mudar, tá? Mas tá aí. Não sei o que aconteceu realmente na hora do deploy do pod, mas se for o caso, que nem façam como eu aqui, tenta matar e subir. Aqui tem um tempo de transcrição. A transcrição demorou 8 segundos e o resumo demorou 30. Então é óbvio que a LLM demora mais tempo do que o Whisper para identificar, né? Porque, enfim, o Large Language Model ele tem mais parâmetros, é maior do que o modelo do Whisper, tá? De transcrição de áudio, beleza? Bom, o vídeo ficou um pouco longo demais talvez, mas espero que tenha ajudado aí. Espero que quem quiser fazer esse tipo de coisa que eu tô fazendo... eu gravo os meus áudios no meu celular e aí depois eu passo... eu converto para MP3. Acho que eu deixei até a linha de comando lá no... Acho, não, tenho certeza que eu deixei a linha de comando aqui. No meu no GitHub, para você converter, por exemplo, um áudio MP4 ou M4A para MP3 para poder mandar aqui para esse sistema, que ele só vai fazer a leitura, vai fazer a conversão só de áudio MP3, tá? Então, eu gravo no meu celular, depois eu tipo, mando. Como é um serviço web, eu poderia tentar mandar direto, ou eu mando, que nem eu fiz aqui, passo pro meu computador, depois eu mando para lá, beleza? Espero que tenha ajudado. O vídeo ficou longo. Se você curtiu, não esquece de deixar o like aí. Gostou do vídeo? Deixa o like aí. Se inscreve no canal aí também para ajudar, para eu fazer mais vídeos também, para me incentivar mais ainda. Deixa um comentário aí se você tem alguma dificuldade, sugestão de melhoria, etc e tal. O projeto está lá no GitHub. Eu vou deixar também o link do GitHub aqui do projeto, para quem quiser fazer o download, fazer o teste também. Issues e PRs são bem-vindos também para melhorias, beleza? Valeu pelo vídeo.